boa noite. Estamos aqui, como toda segunda-feira, com mais um programa Fé com Você. Hoje, segunda-feira, é dia de um quadro Sexualidade é Notícia. E selecionamos várias notícias por temas aqui. Eu sou Graça Margarete, sou educadora e pesquisadora na área da sexualidade. E boa noite a todos. Deixa eu dar aqui boa noite aos internautas que já estão no chat. Boa noite, senhor Smith, Ricardo Rezende, Canavaro, boa noite, Clone 76, Lupan, boa noite, Kika, boa noite, Fábio Quis Você e boa noite, Bruno. E vamos aguardar que vocês participem aí, como sempre, assiduamente do programa. E deixa eu dar aqui boa noite para o Paulo. Boa noite, Paulo, que está sempre do meu lado. Boa noite, Graça, boa noite a todos que já estão no chat conosco aí. E eu sou Paulo Tessarioli, sou psicólogo, especialista em sexualidade humana e um dos consultores e apresentadores aqui do programa FER. Então, o programa FER com você, que vai ao ar todas as segundas-feiras ao vivo, a partir das 22 horas, tem na apresentação Graça Margarete, que acabou de falar com vocês, e eu, Paulo Tessarioli. Em especial, no quadro Sexualidade e Notícias, nós temos sempre a participação do jornalista e professor Irineu Ramos, que já está aqui conosco e faz parte do quadro, né, Graça? Está aqui ao meu lado, a hora que eu vi que o enquadramento está eu e o Irineu na câmera, falando, olhando para vocês aí, só achando que estava eu. Então, Irineu, né? Irineu sempre com a gente no quadro Sexualidade e Notícias, porque faz muito sentido. É jornalista e também pesquisador na área da sexualidade. Boa noite, Paulo, boa noite, Graça, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E eu queria dar uma boa noite especial para o pessoal de Minas Gerais. Oba. Que eu tive lá essa semana, tive lá os autógrafos do meu livro, A TV no Armário, numa livraria chamada SBS Savassi. Foi muito legal, fui muito bem recebido na cidade, enfim, e consegui um espaço bom na mídia local e eu estou muito feliz. Então, um abraço para vocês em Belo Horizonte. Deixa eu voltar aqui, tem outros internautas aqui entrando, e eu acho que eu preciso, principalmente o Bruno, o pessoal que está acostumado com o programa, sempre aguardam que Sexualidade é Notícia, no segundo tempo a gente apresenta a maleta erótica. E eu fiz uma mudança na nossa grade. Eu achei que a maleta erótica, ela merece uma quantidade de tempo maior e colocá-la dentro de um tema. Então, durante esse próximo mês, a gente vai estar trazendo um tema juntamente com a maleta erótica. Então, vocês aguardem aí. Então, hoje nós teremos realmente só Sexualidade é Notícia. Então, eu fiz uma alteração de grade. Vou dar boa noite aqui a Malu. Boa noite, Malu. Boa noite, Valentina. Boa noite, Nath. Boa noite, Neto Palma. Tem vários internautas aqui entrando e vamos começar com a nossa primeira notícia, né? Vamos lá, Graça. A gente dividiu em tópicos. Então, hoje no programa a gente vai falar algumas notícias sobre pedofilia, diversidade sexual, orientação sexual, adolescência e adolescente e sexualidade, curiosidades, celebridades, tá? Então vamos começar com pedofilia. Casal de babás é preso acusado de fazer sexo na frente de criança. Menina de 10 anos disse que casal também viu filme pornográfico com ela. Jovens foram processados e podem pegar até 41 anos de cadeia. Pois é, então, eu acho legal só lembrar que esse negócio da pedofilia, a gente vê muita notícia sobre pedofilia, enfim, isso aí também é uma coisa errada que foi feito aqui, mas o que acontece é o seguinte, existem alguns costumes culturais, a pedofilia hoje ela é muito policiada e tudo mais, mas historicamente não é bem assim. Tanto que eu vou trouxe até um livro para mostrar para vocês. Esse livro aqui é um livro que eu comprei num sebo aqui em São Paulo, A Vida Sexual dos Ídolos de Hollywood. Então, no início do século XX, era super comum em Hollywood atrizes de 11, 12 anos fazerem filmes eróticos nos estúdios. Então, muitas se casavam aos 12 anos mesmo no estúdio, e isso era encarado com naturalidade. Então, a gente tem que ver sempre, avaliar essa questão cultural e não ser tão radical na hora de jogar. Aqui, pelo menos, o casal parece que vai pegar 41 anos de cadeia, né? Eu não sei. Na realidade, existe aí, falando da outra parte, tem que ter um tratamento para esse tipo de pessoa, porque senão ele é preso, não digo nesse caso, mas na maioria, e ao ser libertado, volta a cometer o mesmo crime, porque também existe... isso quando você toca na criança, né? Aqui eles se exibiram, na verdade, foi uma exibição, E aí uma outra notícia também nessa linha, Paraná, empresário é suspeito de pagar 2 menores por sexo. São duas notícias que... O que eu até concordo com o Irineu, né? Isso acho que cabe a nós, como pesquisadores, estudiosos da sexualidade, fazer,
é contextualizar o problema, né? Então, eu acho que é interessante sim o Irineu se lembrar desse dado, que infelizmente, né, hoje a gente está percebendo uma visibilidade muito grande do tema, mas as pessoas, de um modo geral, se esquecem desse histórico, né? Onde as crianças antes conviviam com os adultos, né, com uma proximidade muito grande, e tinham também essa questão de participar, inclusive, né, de cenas ou até de atos sexuais. Então, essa questão da pedofilia é algo que precisa sempre ser trabalhado, acho que na mídia, mas principalmente por profissionais que cuidam do assunto, porque senão fica um oba-oba, né, fica uma coisa assim, solta no ar, e ninguém conclui nada, ninguém consegue orientar, ninguém consegue informar. Você não acha? Olha, Por exemplo, o Clone 76 fala, e como fica o caso dos padres pedófilos? Né, que a gente já trouxe muitas notícias com relação a isso aqui no programa. Tá? eu acho que nesse caso da pedofilia na igreja, é a pedofilia, não é o padre, né? Porque quando a gente coloca o padre, a gente está destruindo toda uma instituição que está por trás. Né? E o cara precisa de um tratamento, e não é... Enfim, eu sou meio contra a gente mirar no padre, porque existe um pedófilo em tudo quanto é segmento, né? E não apenas na igreja. Vamos falar um pouco do podcast, né? Já está comentando sobre o podcast, que foi uma estreia do Guia de Motéis. E que eu e o Paulo acabamos participando dessa estreia. Foi super interessante. Vale a pena vocês ouvirem, estarem ouvindo o podcast do Guia de Motéis. Então o Paulo vai puxar aí para chamar para o Skype para a gente comentar e passar até o endereço. Sheila! Do Guia de Motéis. E que eu e o Paulo acabamos participando. Tem um delay, por isso que... Então, Sheila, acho que você está com a gente aí no Skype, é isso? Mr. Web? Sheila está no Skype conosco? Oi, Paulo. Oi, Graça. Estou aqui sim. Estão me ouvindo? Sim, estamos te ouvindo, mas vamos só pelo Skype, pode ser? Legal. Sheila, então a gente vai ter que fazer por aqui mesmo. Depois a gente tenta um outro dia pelo Skype. A gente queria que a Sheila participasse do programa por meio do Skype, né? Então, que é uma das ferramentas que nós temos na internet. A Sheila, que é jornalista também, coordenadora de operações do Guia de Motéis, ia falar para nós aí um pouquinho do que está acontecendo nesse novo trabalho que eu e a Graça estamos fazendo junto com o Guia de Motéis, que é o podcast, ou o Motelcast, né? O primeiro podcast do Guia de Motéis. Então, se você tiver interesse de conhecer um pouquinho mais esse trabalho, eu vou estar divulgando para vocês aqui uma URL bem curtinha para o pessoal do chat, falando desse primeiro Motelcast, que está muito legal. Não sei se você sabe o que é isso, é uma linguagem de internet, bem humorada, onde a gente leva informação e orientação, mas diferentemente do que a gente faz aqui no programa Fé com Você. Com muito humor, com muita inteligência, com muitas sacadas, com muito respeito, mas com brincadeiras também, tá? Então vale a pena você conhecer. Eu vou divulgar aqui para você no chat, e depois a gente pode estar falando um pouquinho mais para você, só para você acessar aí, para quem está só vendo o nosso programa. Então, pelo site do Guia de Motéis, www.guiademotéis.com.br, pelo blog do Guia de Motéis, você acessa esse primeiro Motelcast, que está muito legal, vale a pena você conferir. Mais da metade das jovens grávidas tem 8 anos de estudo. É uma pesquisa realizada pela Secretaria de Saúde que informa que em média, jovens de 17 anos e meio engravidam. Então, quando ela coloca 8 anos de estudo, significa o quê? Que apesar de estudarem, apesar da orientação, apesar de uma educação que elas têm, informal e formal, elas acabam engravidando. E aí essa notícia coloca algo que é muito interessante, que é a questão de como que ensinam essa orientação sexual. O que essas escolas estão preparadas? As escolas, na realidade, têm um foco na prevenção. Muito mais voltada para o aspecto físico, tá? Da prevenção, com métodos contraceptivos, como são os aparelhos, órgãos femininos e masculinos. Então, tanto é que depois da próxima notícia, inclusive, ela retrata bem isso. Eles estão muito mais preocupados em falar de distribuição de camisinha. Será que o nosso jovem está preocupado com isso? Na realidade, a gente tem que voltar para quando nós somos jovens, o que nós sentimos com relação à experimentação. É tudo muito novo, os nossos hormônios estão aflorando e a gente tem desejos, sente prazer, e isso ninguém comenta. Então aqui na notícia até coloca uma questão